Olá a todos e bem-vindos! Hoje a nossa investigação vai entrar num território que, olha, desafia praticamente tudo o que a gente aprendeu sobre como o corpo humano reage ao perigo. Com certeza. Pensem naquela clássica resposta de sobrevivência. Aquela das aulas de biologia, sabe? A reação de lutar ou fugir. A famosa descarga de adrenalina. Exato. A ameaça aparece e, por puro instinto, o sangue ferve e o corpo se prepara para brigar corpo a corpo ou para correr o mais rápido possível. Só que a biologia tem uma terceira opção. Uma opção bem drástica, inclusive. Sim, uma espécie de saída de emergência que a nossa cultura, na verdade, interpreta de um jeito completamente equivocado. Então, o nosso objetivo com o mergulho de hoje é reestruturar totalmente o que se entende sobre um fenômeno muito mal compreendido, que é o desmaio. Entender o porquê do desmaio nos obriga a olhar muito para trás, né? Olhar para a nossa linhagem ancestral. Porque quando a gente examina isso, fica muito claro que não é uma falha do sistema. Não é um defeito. De jeito nenhum. O corpo tem tipo um disjuntor automático de proteção. A medicina moderna, junto com a biologia evolutiva, mudam toda essa narrativa de que desmaiar é fraqueza. É um recurso de segurança brilhante. E para guiar essa nossa jornada, a gente vai usar exclusivamente os estudos da área de psicossomática, focando ali no método reintegração somatobiológica. E grande parte das respostas de hoje vem dos ensinamentos do professor Maurício Darzé, que traz uma visão fantástica sobre isso. Nossa, muito! O ponto central do material dele é justamente desconstruir esse estigma, porque o desmaio sempre foi visto como covardia, né? Ou uma fragilidade enorme, alguém apaga num filme, já é o personagem fraco. O que não faz o menor sentido biologicamente. Exatamente. O professor Maurício Darzé mostra que, na verdade, isso é uma engenharia de sobrevivência refinada por milhões de anos. E o primeiro passo para entender essa engenharia é ver o tamanho real do fenômeno. Porque, assim, estamos lidando com uma epidemia silenciosa, não é uma coisinha rara. Os números são assustadores, né? Muito! A síncope, que é o nome médico para o desmaio, representa cerca de 3% de todas as visitas a pronto-socorros nos Estados Unidos. 3% é muita gente. E 6% das hospitalizações por lá. Pensa num hospital grande, caótico, no meio de acidentes graves, chegam pacientes o tempo todo que simplesmente apagaram do nada. E aqui a gente precisa fazer uma separação para quem está ouvindo entender bem. Alguém pode desmaiar por levantar rápido demais da cadeira. Que é só uma questão de gravidade e pressão. Isso. Ou por um problema cardíaco grave. Mas o nosso foco hoje, baseado no método reintegração somatobiológica, é a chamada síncope vasovagal. O famoso desmaio emocional. O desmaio emocional, que é desencadeado por uma emoção extrema. Um estresse gigantesco. É aquela reação que aparece nas tragédias de Shakespeare, sabe? A emoção sobrecarrega a pessoa a tal ponto que a consciência simplesmente é desligada. E para materializar isso, o material do professor Maurício Darzé tem uma anedota que eu acho de uma clareza visual incrível. Imagina a cena. Uma menina de 12 anos... Super animada para furar as orelhas pela primeira vez. Aí a família... Querendo muita segurança, não vai numa lajinha qualquer. Eles marcam no consultório de um cirurgião plástico amigo deles. Um ambiente totalmente esterilizado. Impecável, aquela cadeira de procedimentos super confortável, o médico faz a marcação com a caneta, dá o espelho para ela, tudo na mais perfeita paz. Risco zero de infecção ou de machucar de verdade. Risco zero, nenhuma ameaça real ali. Mas aí o médico pega aquela pistola prateada de furar a orelha e começa a chegar perto da orelha esquerda dela. Antes mesmo do metal encostar na pele dela... Antes de qualquer dor física... Ela simplesmente apaga, na cadeira. Em uma fração de segundo, o cérebro e o coração dessa criança fizeram um cálculo biológico e decidiram que era melhor estar inconsciente do que presente. Evasão elevada ao nível máximo. A mente puxa o plugue da tomada. E eu sempre achei que isso fosse um defeito nosso, sabe? De humanos modernos que não aguentam a pressão. Mas não é só com humanos, longe disso. Então, essa parte é chocante. Veterinários confirmam que isso acontece o tempo todo, no reino animal. Cães como chihuahuas, rottweilers
Eles desmaiam direto quando vão tomar banho ou tosar. Tem aquele caso do Yorkshire, né? Sim, filhotes de Yorkshire que desmaiam só de ver a agulha da vacina. E vai além. Chimpanzés desmaiam por estresse. O próprio Charles Darwin anotou uma vez que pegou um pássaro na mão e o bicho de tanto terror entrou em síncope. Apagou na mão dele? Apagou. Essa resposta está espalhada por toda a natureza. E isso levanta a dúvida de como a engrenagem funciona por dentro. Porque quando a gente pensa em pânico, a gente pensa no coração querendo sair pela boca. Aceleração total. E começa assim mesmo. O início do desmaio vasovagal é igualzinho ao lutar ou fugir. O corpo vê a agulha, enche o sangue de adrenalina, a respiração fica curta, pupila dilata e o coração dispara. Taquicardia severa. Preparando para a guerra. Exato. Bombeando energia para a perna correr ou para o braço bater. Mas aí vem o ponto de virada que a psicossomática detalha tão bem, o que acontece em seguida. É uma mudança abrupta. Em vez da pressão continuar lá no alto, ela despenca de uma vez. O coração sofre o que a medicina chama de bradicardia de alarme. Bradicardia sendo a... Lentidão. Isso. Uma lentidão profunda. Os sensores do corpo percebem que o sangue está devagar demais, a pressão caiu e mandam um sinal vermelho para o cérebro. Falando que vai faltar oxigênio. Perfeito. E o cérebro, para proteger os órgãos vitais, toma a atitude mais radical que tem. Desliga a consciência e derruba o corpo no chão. Porque na horizontal o sangue volta para a cabeça mais fácil. É pura física salvando a biologia. E quem acompanha a gente agora já deve ter sentido isso, mesmo sem desmaiar de fato. Imagina aquela onda de náusea gelada subindo, a visão escurecendo nos cantos, aquele suor frio. O zumbido no ouvido. Nossa, sim. Pensa na sensação de perder o passaporte num país estranho, ou notar que mandou um e-mail com um erro gigantesco no trabalho. O coração dá aquele salto e depois parece que para. É o nervo vago assumindo o controle total, puxando o freio de mão. Mas aí a gente chega no maior paradoxo de todos que o método reintegração somatobiológica ajuda a decifrar. Que é a vantagem disso? Exatamente. Qual é a vantagem de sobrevivência em cair duro, completamente impotente na frente de uma ameaça mortal? Parece a pior ideia possível. Na teoria clássica seria o fim da linha. O indivíduo vira um moço fácil. Mas a tática é contraintuitiva. A pesquisa do professor Maurício Darzé mostra estratégias viscerais aí. A primeira é o falso morto. Como funciona isso na prática? Predadores evoluíram para caçar coisas que se movem. O movimento é o gatilho. Tem patos que usam essa bradicardia de alarme para fingir de morto perfeitamente. Enganando a raposa. Exato. A raposa inexperiente ataca, o pato desmaia. O corpo fica flácido, o coração quase parando. A raposa perde o interesse naquela carcaça imóvel e vai embora. Porque não tem a emoção da caça. Minutos depois o pato acorda e vai embora inteiro. Funciona como um escudo invisível. E quando a gente traz isso para a sobrevivência humana, os casos são de arrepiar. Tem registros de pessoas que sobreviveram porque desmaiaram. O caso de 1941, na Polônia. Sim, a Nina Moreck. Ela tinha 21 anos, fugindo de perseguidores nazistas numa floresta. O terror foi tão absurdo que o corpo dela cedeu e ela apagou. Um apagão total. Quando ela acordou, horas depois, ela viu que eles tinham passado por ali. Ela estava cercada de corpos de pessoas que não tiveram essa mesma reação. Para quem estava atacando, aquele corpo no chão não exigia atenção. Ela virou parte do cenário. O apagão salvou a vida dela. E a gente vê dinâmicas parecidas em sobreviventes de atiradores em massa, como em Virginia Tech ou naquela ilha de Utoya. Corpos que colapsaram pelo estresse agudo e acabaram sendo ignorados. E tem uma segunda camada de defesa nessa perda de consciência que é um pouco desconfortável de falar, mas é biologia pura. E muito importante. Durante esse estado vagal profundo, acontece a perda do controle dos esfíncteres. É comum que os animais urinem, defequem ou vomitem quando desmaiam. Gambás e musaranhos fazem isso de propósito, exalando odores horríveis. Criou uma barreira de repulsa. Um texugo não vai querer comer algo que cheira a doença ou putrefação. É um repelente biológico. E a psicossomática liga isso direto a cenários modernos de violência contra humanos. A tática ainda funciona. Educadores de prevenção de violência sexual relatam muito isso. Vítimas que entram no estado de quase desmaio muitas vezes mudam o resultado do ataque. Porque o agressor busca dominação, né? Uma resposta.
e ele encontra um corpo totalmente inerte. Sem resposta, às vezes com fluidos involuntários, essa repulsa sensorial e a falta de resistência desestimulam a continuidade. O atacante recua. É a última linha de defesa da natureza quando não dá para lutar nem fugir. E essa quietude nos leva para a terceira estratégia que a pesquisa aponta: a imobilidade perfeita. Se esconder só funciona se tiver silêncio absoluto. E a bradicardia de alarme garante isso. Pensa num filhote de cervo escondido no mato. O coração reduz os batimentos drasticamente para não tremer o corpo. Respiração silenciosa. Eles viram estátuas. E se alguém acha que os humanos não têm essa programação de ficar em silêncio biológico, o material do professor Maurício Darzé traz uma história inacreditável da Guerra do Golfo. Aquela noite em Israel. Janeiro de 1991. Sirenes tocando em Tel Aviv, mísseis cruzando o céu. Numa maternidade, os médicos desesperados colocando máscaras de gás nas grávidas em trabalho de parto, com medo de armas químicas. O caos total. E o que apareceu nos monitores fetais é extraordinário. Os bebês que ainda nem tinham nascido. Os corações caíram de 120 batimentos por minuto para assustadores 40, 60 batimentos. Por 2 minutos inteiros. Eles entraram em câmera lenta. E essa reação leva a gente para o fundo do mar, que é a origem de tudo isso. Porque ficar imóvel e abafar os batimentos começou na água, muito antes dos mamíferos. A tática do submarino. Exatamente. Pensa num submarino sendo caçado por um sonar inimigo. O que o comandante faz? Ele decreta modo silencioso. Desliga motor, apaga a luz, corta a rádio. Fica à deriva no escuro até o inimigo passar reto. A biologia inventou esse modo silencioso muito antes. Na água, grandes predadores tipo tubarões e arraias têm detectores elétricos, as ampolas de Lorenzini. Eles não usam só os olhos. Não, eles detectam os batimentos cardíacos dos outros peixes pelos campos elétricos no fundo do mar. Se uma presa estiver escondida na areia, mas com o coração disparado de medo, o tubarão acha. É um radar luminoso. E o peixe Oscar faz o quê para fugir disso? Ele entra em estado catatônico de choque. O peixe deita de lado, perde a cor, não se move. Muita gente acha que ele morreu de susto no aquário. Mas ele está ativando a bradicardia de alarme. Ele desmaia e reduz o sinal elétrico dele a quase zero. Ele vira acusticamente invisível para o tubarão. É de explodir a cabeça pensar que aquela menina do consultório ou aquele cara forte que apaga vendo uma agulha no hospital estão usando exatamente o mesmo truque de invisibilidade subaquática dos nossos ancestrais pré-históricos. É o método reintegração somatobiológica mostrando que o desmaio é o ápice do que a gente chama de sinalização de desvantagem biológica. A mensagem é clara: eu não sou uma caça boa, não sou desafio e devo estar doente. É um blefe muito eficaz. Entender isso tira um peso enorme, né? O desmaio não é seu sistema falhando. Não é traço de personalidade fraca ou covardia. É um sistema de segurança de alta tecnologia. Isso até redime algumas figuras históricas. Margaret Thatcher, Fidel Castro, George Bush pai. Todos eles tiveram desmaios emocionais extremos em público. Teve aquele presidente americano, o Franklin Pierce. O general que ganhou o apelido injusto de general desmaiado porque apagava no campo de batalha. Mas desabar não é se render. É o cérebro dizendo, as opções acabaram, vou assumir para manter a gente vivo. É o nosso maior guardião agindo. E para fechar, fica uma provocação para quem está acompanhando a gente. Se o desmaio, que a gente acha que é constrangedor, na verdade é um superpoder disfarçado, o que mais a gente tem escondido? Público, não estão tentando secretamente deixar a gente invisível para os predadores modernos? Fica o convite para reavaliar esses mistérios e admirar o próprio corpo. A biologia raramente erra. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise.